Olá, amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Meu nome é Theo Borges e eu estou aqui hoje para fazermos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 15 de junho, onde temos como grande destaque uma rodada cheia do Campeonato Brasileiro. Felizmente para algumas pessoas e infelizmente para outras, a Nations League se encerrou, né? Algumas equipes fizeram 4 jogos, outras não, e agora a Nations só volta em setembro, né, para mais uma data FIFA. Se eu não me engano, é a última data FIFA antes da Copa do Mundo, né? Eu vou comentar sobre como foi essa Nations em relação a resultados. Eu acabei de chegar do Detran, fiquei o dia inteiro agarrado no Detran, transferindo um veículo pro meu nome, um veículo antigo já que tem aqui no sítio, e muita burocracia. Acabei chegando lá 10h30 da manhã e tô chegando em casa às 18 horas, né? Então perdi completamente todo o timing de fazer essa Nations e eu vou comentar com vocês como é que foram os resultados. Eu gostaria de saber de vocês como é que foi esse dia, essa terça-feira de vocês. Mas o nosso foco aqui é fazer o nosso planejamento para essa quarta-feira, tá bom? Conto com a inscrição de vocês, se você não é inscrito no canal ainda. Lógico, assiste até o final. Se você gostar do conteúdo, aí você me dá esse prazer de ter você aqui no próximo dia, tá bom? Não esquece, aqui embaixo na descrição, se você abrir a descrição desse vídeo, você vai encontrar vários links importantes, inclusive o meu curso para você aprender mais sobre trade esportivo, tá? Lembre-se que esse não é um canal e também esse não é um programa de dicas de entrada, de criação de bilhetes e nem de palpites, tá bom? O que eu faço aqui é munir você e também a mim de informação sobre as equipes para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível, tá bom? Então vamos juntos? Vamos falar um pouquinho dessa Nations rapidinho. A Alemanha venceu a Itália por 5-2 e esse resultado deixou o time da Alemanha na segunda colocação, né, contra a Hungria, Itália e Inglaterra. A Hungria é líder do grupo depois de vencer a Inglaterra por 4. Esse aqui é um resultado muito surpreendente. Eu cheguei a ver que a goleada da Hungria bateu a 1000. A Inglaterra era um dos times que eu viria consultar um back. Eu não sei se deu padrão de back ou não. Eu não sei se seria tomável o primeiro gol na Hungria. Se você tem essa informação, me ajuda aqui embaixo. Eu dei uma olhada no gráfico do SofaScore. Não sei se me parecia uma Inglaterra tão forte, mas enfim, né? Pode acontecer. A Holanda confirmou vitória contra o País de Gales e o final do jogo foi bem interessante, porque aos 92 o Bale fez o gol de pênalti e aos 93 o Depay fez o 3-2. Foi bem parecido com o jogo da ida, né? Quando a Holanda vencia por 2-1, desculpa, vencia por 1-0, tomou um empate no finalzinho e logo em seguida, no ataque seguinte, o Weghorst, se eu não me engano, fez o gol de cabeça. E essa situação aqui da Polônia, desculpa, da Holanda, para alavancagem, ela tem 3 cenários possíveis. Se você tava lei a Holanda buscando esse empate de País de Gales e deu tempo de fechar e até inverter, maravilhoso. Se deu tempo de, que é a segunda situação, se deu tempo de fechar, ótimo, melhor ainda. Agora, se você pensou demais, se o mercado demorou para abrir ou se você ficou olhando para o lucro, não deu tempo de fechar, porque a Holanda foi lá e fez o 3-2. Acontece, né? Polônia e Bélgica, a Bélgica confirmou a vitória. Realmente a Bélgica era bastante superior aqui, mas não sei como é que foi o jogo. Então, dessa Liga A aqui, a maior surpresa por enquanto é a posição da Hungria, que venceu 2 vezes o time da Inglaterra e empatou com a Alemanha, né? Só perdeu para a Itália. E a Inglaterra vai até o momento, até setembro, ela vai como lanterna desse grupo da Liga A. Na Liga B, a Escócia confirmou vitória contra a Armênia, mas a Armênia saiu na frente, né? Depois eu dei uma olhada no gráfico, parecia que o empate da Escócia estava bem claro de se pegar. Se você pegou, comenta aqui embaixo comigo. Finlândia e Bósnia fez mais um jogo interessante, 3-2 para a Bósnia. Deixa eu ver como é que foi esse jogo aqui. Pjanic fez o primeiro, o Teemu Pukki empatou e a Finlândia virou o jogo, mas o Dzeko 2 vezes colocou a Bósnia na frente. A Romênia novamente perdeu para Montenegro. A Romênia realmente é ladeira abaixo. E a Ucrânia é aquela situação, né? Sem motivação. Meu medo era esse, não ter motivação da Ucrânia aqui depois de ter perdido a vaga na Copa. Novamente a Ucrânia não conseguiu vencer um jogo. Tinha vencido a Irlanda fora,
mas em casa não conseguiu vencer e a Irlanda agora fica com 7 pontos na liderança, a Escócia está bem atrás com 6. Na Liga C, que a Turquia está perdida ali, né? Coitadinha da Turquia. Mais uma vitória da Turquia, né? Chega a 4 vitórias seguidas, 14 gols marcados, nenhum gol sofrido. A Turquia está de passagem, né? A Nations no ano que vem vai dar muita oportunidade se aquelas seleções da Liga A ali, ó, vierem cair para B, ou algumas da B forte aqui vier cair para C, porque as ligas de baixo são muito inferiores e a Turquia, como foi rebaixada da B, acabou tendo aqui um oceano azul, né? Muito fácil de vencer e a Turquia deve meter mais aí 2 vitórias quando setembro chegar, tá? Luxemburgo empatou aqui com Ilhas Faroé, esse jogo deve ter sido uma maravilha, e a Letônia confirmou vitória contra Liechtenstein. Costa Rica se classificou para a Copa do Mundo ao vencer a Nova Zelândia, gol do incansável Campbell aos 3 minutos de jogo, e foi isso esse jogo, esse dia de terça-feira. Vai começar já já Bahia e Chapecoense, Juventude e Santos. Infelizmente eu não consegui fazer os jogos da Nations. Espero que tenha sido bom para você. Se não foi, fique feliz porque a Nations já acabou. Vamos começar então com Bragantino e Coritiba. O Bragantino vem de uma vitória contra o Flamengo em casa e de um empate contra o time do Cuiabá fora de casa. Empatar com o Cuiabá fora não é um resultado ruim, afinal de contas o Cuiabá em casa é muito forte. E o Coritiba, que é o segundo melhor mandante da competição, fica atrás apenas do São Paulo, é o pior visitante da competição, com 0 vitórias, e é um time que precisa, né, ser bem analisado na hora do trabalho, porque às vezes a gente vem com essa ideia do Coritiba tendo pontuado muito em casa, mas fora de casa é um time muito fraco. Isso faz com que essa odd do Coritiba beirando a 6 seja de valor? O que pode responder isso é a leitura de jogo, né? O ao vivo. Não tenho, ao longo da competição, quase nenhum embasamento para vir trabalhar um back Bragantino a 1,65. Não me passa confiança. Então, para esse tipo de jogo, eu, apesar de achar que o Bragantino é favorito para vencer, eu acho que a odd do Bragantino poderia estar um pouco mais alta, porque ao longo da competição o Bragantino não demonstrou essa confiança toda. Se a gente pegar aqui, ó, foram 3 vitórias apenas do Bragantino e em 11 jogos o Bragantino tomou 11 gols, tá? Apesar de não estar tomando tantos gols assim, não é um time que passa tanta confiança. Em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 2 partidas, tá? Então pode ser um jogo sim que tenha odds muito esticadas, ou seja, se eu quero trabalhar Leão Curitiba, eu vou ali ter talvez uma odd estabilizada, sem muita correção, e eu vou precisar do gol para ganhar dinheiro. Se eu quero trabalhar back Bragantino, a qualquer sinal de uma não superioridade do Bragantino, esse mercado já começa a estilingar, eu vou começar a ter prejuízo, então isso significa também que a cotação está muito esticada. Esse jogo só vai confirmar o que o mercado espera se o Bragantino de fato jogar sozinho, o que eu não acredito, tá? Até acho que o Curitiba pode vir jogar na retranca, mas os contra-ataques podem ser perigosos, tá? Então toma um pouco de cuidado. Eu vou puxar aqui o nosso PDF de apoio para ver se a gente tem alguma informação a mais sobre bola parada. A gente tem hoje Colômbia, China, MLS, Argentina e Islândia, né? O Curitiba, como vocês podem ver, não venceu nenhuma fora de casa, né? Falhou em marcar em apenas 20% dos jogos. É um time, pelo menos ele vem marcando gols, né? Marcou 5 gols e sofreu 9, tá? Fora de casa. Um time com um ataque que pelo menos produz um gol aqui. Não duvido que o Curitiba faça um golzinho aqui fora de casa também, tá? Marcou apenas um gol de cabeça e tomou um gol de cabeça e 3 de levantamentos para a área, de faltas e escanteios. Já o time do Bragantino é um time melhor de cabeça, né? Fez 3 gols de cabeça, sendo 3 de escanteio e 1 gol de falta para a área, que foi aquele contra o Flamengo, né? Que o Flamengo acabou perdendo aquele jogo por 1-0, tá bom? Então dá para ficar assim, de olho nessas bolas paradas do Bragantino, mas lembre-se que essa cotação, na minha opinião, do Bragantino já está bastante esticada, tá? Então, se eu for fazer algo, vai gerar só em cima de bolas paradas e eu não pretendo fazer o match odds desse jogo aqui. Ceará e Atlético Mineiro. O Ceará vem de um empate fora de casa contra o Goiás e de uma vitória também fora de casa contra o time do América. O Mendonça está fazendo gol o tempo todo, né? E o Galo vem de 3 jogos sem vitória. Os últimos jogos do Atlético foram derrota para o Fluminense
empate com o Santos em casa com um jogador a mais e empate com o Palmeiras. A última vitória do Atlético foi em casa contra o Avaí, né? É favorito? É favorito, mas me parece um jogo aqui com uma tendência um pouco maior para gols, porque o Galo, apesar de ter mostrado pra gente que no jogo contra o Palmeiras dá para acertar um pouco mais a defesa, no jogo seguinte contra o Fluminense foi aquela pandemia de gols. Então, muito cuidado com essa odd do Atlético, que pode indicar pra gente uma posição de match odds, mas esse jogo tem uma cara de gols. O Ceará é um time que contra-ataca muito bem, o Mendonça tá fazendo muito gol, e pelo alto também é um time que tem produzido bastante, tá? Eu não sou de vir trabalhar gols no Brasileirão, mas eu tô inclinado a dar uma olhada nesse mercado aqui, tá? Se a gente puxar um pouco dos números, o Atlético Mineiro venceu apenas uma partida fora de casa, o atual campeão Atlético Mineiro só venceu uma, e o Ceará, apesar de ser o melhor visitante da competição, é o pior mandante. De novo, a gente tem um cenário parecido entre Curitiba, né? O Curitiba que é o melhor mandante e pior visitante, né? Vice-melhor mandante. O Ceará ao contrário, o Ceará é o pior visitante e o melhor mandante. Então aqui a gente tem realmente que saber dosar a expectativa em cima do Galo, porque o Galo é um time que não vem jogando tão bem assim, não vem produzindo bons resultados. É ótimo pegar um time que não vence em casa? Óbvio, mas o Galo também só venceu uma fora, né? Então vamos tomar um pouco de cuidado. Me parece um jogo com uma tendência muito boa para o ambas marcam. 75% das vezes que o Ceará jogou em casa foram ambas marcam. 60% das vezes que o Atlético jogou fora foram ambas marcam. 25% dos jogos apenas o Ceará deixou de marcar em casa e o Galo 20%, tá? Então aqui não tem nenhuma incidência de qual time costuma sair mais na frente. O Galo também, 40% não é tanta coisa. Então me parece um jogo com uma tendência para gols e que ambas as equipes acabem marcando. O ataque do Galo fora de casa é ligeiramente melhor, né? E a defesa também ligeiramente melhor. Em relação a gols criados, o Atlético cria um pouquinho mais de situação do que o Ceará, mas os times estão bem parelhos. Gols de cabeça, gols de bola parada, vamos lá. O Galo fez 2 gols de cabeça, sendo 2 de escanteio, e 1 gol de falta direta, né? Que é para quem busca aí faltas 10 em 10, aqueles batedores, o Galo já marcou desse jeito. E o time do Ceará já marcou 2 gols de escanteio e 1 gol de falta direta também. Dá para ficar de olho nisso. Em relação a defesas, o Galo já tomou 4 gols de escanteio ou faltas para a área, e um deles foi de cabeça. E o Ceará já tomou 4 gols de cabeça e 2 gols de jogadas para a área, tá? O Galo já finalizou e marcou 3 vezes de fora da área. Dá para a gente puxar um pouco dessa informação aqui do Match Odds, né? São 2 equipes que estão passando fora e dentro de casa por um momento ruim. Talvez a gente tenha uma correção. O preço é bom para ambos os lados. A gente pode ficar de olho no mercado de gols, desde que a gente tenha leitura para isso, obviamente. E as bolas paradas, tanto ofensivas do Ceará quanto as ofensivas do Galo, por conta dos problemas defensivos das duas equipes, podem sim ser uma boa, tá bom? Flamengo e Cuiabá, a gente vem agora com uma odd de super favorito. O Flamengo vem vivendo uma grande crise, trocou o treinador, Dorival assumiu e acompanhou o time lá no Sul, não deu tempo de treinar, né? Acabou perdendo para o Inter por 3-1, jogar no Sul sempre é muito difícil para o Flamengo, independente do time, né? E vem de 3 derrotas consecutivas, perdeu para o time do Bragantino, perdeu para o time do Internacional e perdeu para o Fortaleza em casa. Tá bom? A situação do Flamengo é bem complicada. E aí me vem essa odd de 1,33. A única coisa que eu posso fazer é atravessar a rua, né? Essa odd vindo em minha direção, eu saio pela tangente. Não tem, na minha opinião, para os meus métodos, para o estilo que eu trabalho, nenhum tipo de situação para eu trabalhar esse jogo. Cuiabá deve jogar sem a bola? Deve. Deve dar a bola ao Flamengo? Deve. O Flamengo deve jogar compactado no campo ofensivo com as linhas altas? Também. Cuiabá vai jogar por uma bola ou 2? Sim. Mas, ainda assim, o Cuiabá marcou em todos os jogos que disputou fora de casa, né? O Flamengo, ele só não sofreu gol em casa para o Palmeiras, se eu não estou enganado, ou teve acho que foi para o Palmeiras, aquele 0-0 com o Palmeiras, né? De resto, ou contra, acho que foi o São Paulo também, ele não sofreu. Mas o Flamengo vem sofrendo gol constantemente dentro de casa. Se a gente pegar os últimos jogos do Flamengo em casa, a gente tem 2 gols para o Fortaleza, 1 para o Sporting Cristal,
não sofreu contra o Goiás por conta daquele lance do Apodi. Aí o jogo contra o Botafogo foi um jogo lá em Brasília. Então o Flamengo vem tendo muitos problemas defensivos, vem tomando gol constantemente. Já o Cuiabá fora de casa não é um supra-sumo, mas como eu falei, vem marcando pelo menos um golzinho. E essa vitória contra o River Plate aqui é do Uruguai, é um time da Sul-Americana, tá? Então o Cuiabá, se a gente puxar aqui, ó, não venceu 2 partidas fora de casa e marcou em todas elas, tá? Então para mim essa odd do Flamengo não tem valor, mesmo que dentro de um cenário de leitura a gente tenha um padrão de back Flamengo, não seria uma odd tão esmagada desse jeito. Porém, com o Cuiabá jogando recuado, com a confiança das pessoas no Flamengo, com a fama, talvez, obviamente, que o Flamengo tem no mercado, às vezes internacional, os times vêm para cá. 2019 principalmente causou muito isso, a liquidez em jogos do Flamengo aumenta bastante. A gente pode ter sim um mercado tendendo a segurar, mas eu, Theo, não vou estar nesse back Flamengo, tá? Porque eu não trabalho essa faixa de odd no mercado sul-americano. Vamos para cá? Olha só. O Flamengo, como eu falei para vocês, venceu 2 em casa, o Cuiabá venceu 2 fora, o Flamengo falhou em marcar em 40% dos jogos e o Cuiabá não falhou nenhuma vez. Então eu acho que se você está esperando uma vitória do Flamengo aqui, considere que o Flamengo também pode tomar um gol, tá? O ataque dos dois times são muito fracos, né? E o Flamengo cria mais situação de gol do que o time do Cuiabá. A bola aérea do Flamengo é mais perigosa, o time já marcou 4 gols de cabeça, sendo 2 de escanteio, mas a defesa também vem sofrendo um pouquinho nesse fundamento, tá? 2 gols de falta para a área, de cruzamento para a área, sendo 2 de cabeça, um deles foi aquele contra o Bragantino, tá? O Cuiabá sofreu 2 gols de cabeça, sendo um deles de cruzamento para a área. Olha isso aqui, o Cuiabá marcou 4 gols de fora da área nessa competição. Não é comum a gente ver um time que está sendo, como é que eu vou dizer assim, sendo agredido, chutar de fora da área, porque o Cuiabá, se o jogo tiver 0-0, a tendência é que ele se recue, né, chame o Flamengo para cima. Quando que esses gols do Cuiabá provavelmente estão saindo? Depois que o time favorito faz o gol, ou que o time da casa faz o gol, o time acaba recuando e o Cuiabá vem para cima, né? E o Cuiabá acaba finalizando muito bem de fora da área. Essa pode ser sim uma situação que complique o Flamengo, tá? O Flamengo não costuma recuar tanto no primeiro tempo, no segundo tempo é bem comum, pelo menos com o Paulo Souza acontecia. Se chamar o Cuiabá para cima e deixar os espaços, o Cuiabá vem finalizando muito bem de fora da área, e isso aqui pode ser uma situação interessante, porque a gente tem um matchzinho aqui, ó. O Flamengo tomou 3 e o Cuiabá fez 4. Tá bom? Então vale a pena ficar de olho nisso. Não me parece um jogo muito inclinado para gols, mas se o Flamengo sair na frente, os jogadores da frente ali, o Rascaeta voltando, se o time tiver inspirado, pode ser sim que se o Cuiabá começar a sair para o jogo de forma desorganizada, esse jogo possa abrir para gols. E aí sim, talvez eu possa dar uma olhada. Mas por enquanto, eu vou ficar de olho nas bolas aéreas dos dois times, tá? E caso o Flamengo saia na frente, eu tenho 2 possibilidades. Ou o mercado de gols, ou buscar uma alavancagem no possível empate do Cuiabá em finalizações de fora da área, tá bom? Cuidado, você que vem trabalhar só pelo peso da camisa, o Brasileirão é outro campeonato. Goiás e Internacional. Goiás vem de um empate em casa contra o time do Ceará. Uma vitória apenas dentro de casa. É um time difícil de perder em casa, né? Se eu não me engano, são o time invicto, né? Nenhuma derrota dentro de casa até o momento, mas é um time que também vem com dificuldade de vencer dentro de casa. Não perde, mas também não ganha, né? Falhou em marcar em 0%, ou seja, é um time que sempre marca dentro de casa pelo menos um gol. E o Internacional vem de uma grande vitória contra o time do Flamengo em casa e também empatou com o Santos, jogo difícil fora, e venceu o Bragantino também, jogo bem difícil fora de casa. Aliás, a última derrota do time do Internacional, eu quero consultar aqui quando é que foi. Deixa eu ver, tô curioso. O time do Internacional perdeu, rapaz, contra o Galo no início. Foi na primeira rodada do Brasileirão, o Internacional perdeu para o Galo. De lá para cá, não tem derrotas do Inter. Impressionante.
Impressionante. O Internacional fora de casa não vence tanto, né? De lá para cá foram apenas 3 vitórias fora de casa, mas não perde. Não perde. Uma incidência boa de 1-1, tem bastante 1-1, mas não perde. Né? Então, o Goiás é um time difícil de bater dentro de casa, mas o Internacional também é difícil de perder fora de casa. Tem um cheirinho de empate esse jogo, né? Cheirinho de 1-1 esse jogo. Enfim, olha só. Como tem uma incidência boa de ambas marcam, né? O Goiás é um time que está sempre marcando em casa, mas também está sempre tomando. Né? Os últimos jogos do Goiás dentro de casa, 1-1 com o Ceará, 1-1 com o Bragantino, venceu o Santos por 1-0 e 2-2 com o Atlético Mineiro. Né? Então é um time que tem uma incidência grande de ambas marcas. Já o time do Internacional fora de casa, como eu já falei, 1-1 com o Juventude, 1-1 com o Cuiabá, venceu o Bragantino por 2-0 e 1-1 com o Santos. Né? Então é um time que produz gol também. Mas é um jogo que eu venho mais inclinado para o match odds. Tá? Eu não vou inventar moda aqui de trabalhar mercado de gols nesse jogo. Acho que é mais pro match odds. América Mineiro e Fluminense. O América vem de uma derrota em casa para o time do Ceará e uma derrota fora de casa para o São Paulo. Foi uma derrota doída porque o América jogou muito bem esse jogo. O América fez um excelente jogo contra o São Paulo. Poderia ter terminado o primeiro tempo com 2-0 no placar, mas acabou perdendo por 1-0, gol do Patrick. E isso mostra que o América precisa melhorar muito a pontaria, mas está criando muita chance de gol, mas também que o América precisa melhorar um pouco a situação defensiva. Né? É um time que tem tomado pelo menos um gol por jogo. Né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Dentro de casa, o América tem 80% dos jogos em que saiu na frente. Isso é um número muito bom se você trabalha em lei. O Fluminense saiu na frente em 60%. Também me parece um jogo interessante, pelo menos para o lado do América, de ambas marcam, mas o Fluminense nem tanto. E o América tem uma incidência de vitórias aqui melhor do que a do Fluminense, comparado dentro e fora. O América também cria muito mais chances, como eu falei para vocês, mas precisa colocar mais a bola para dentro. Né? E o Fluminense já tem uma dificuldade um pouco maior de criar e acaba cedendo muita chance de perigo para o adversário. A arma letal do América tem sido os gols de cabeça. Né? 3 gols de escanteio e 5 gols de cabeça na competição, porém também é um time que tem tomado gol de cabeça. O Patrick, por exemplo, fez o gol de cabeça do São Paulo contra o time do América. Tá? O Fluminense sofreu 3 gols de bola para a área e de escanteio e marcou 2 gols de cabeça nessa temporada. Tá bom? Não me parece também um jogo com uma incidência muito grande de gols, mas o América, da última vez que jogou em casa, venceu o time do Cuiabá pelo placar de 2-1 e perdeu para o Ceará pelo placar de 2-0, então pelo menos 2 golzinhos o América esteve envolvido. E o Fluminense fora de casa venceu o time do Fortaleza, naquele jogo onde o Fortaleza produziu muito gol. Aí jogou fora de casa com o Petroleiro aqui, acabou fazendo um caminhão de gols, mas é outra competição. E perdeu para o Juventude naquele jogo aquático, de polo aquático, né, onde o Juventude tinha um estádio muito molhado. Então o Fluminense, jogos fora de casa não tem sido tão over assim. Também é um jogo que eu viria de olho nas bolas paradas do América e aéreas do América, né? E um layer para a equipe em campo. E para a gente fechar, Cap e Corinthians. O Cap sempre costuma ser um time muito forte dentro de casa, já são 3 vitórias em 5 jogos, só sofreu 4 gols, né? E o Corinthians como visitante também vem muito bem, obrigado. Né? 3 vitórias em 6 jogos, 2 derrotas, 7 gols marcados, 7 gols sofridos. Não é um desempenho, olha lá, mas geralmente no Campeonato Brasileiro os times não... Aliás, quase em todos os campeonatos do mundo, né? Os times não conseguem ter um desempenho tão bom assim fora de casa, né? Acaba que menos, às vezes, da metade dos jogos a equipe consegue vencer. Bom, vamos puxar aqui as estatísticas, deixa a gente ter alguma coisa interessante. O time do Atlético Paranaense tem 3 vitórias, como eu falei, saiu na frente em 60% das vezes e apenas em 20% deixou de marcar. Já o Corinthians é um time que, quando sai na frente, costuma manter muito bem a vantagem. Por isso que é um time que de ambas marcam com um número reduzido. Tá? Quando sai atrás, tem dificuldade de empatar. Né? Conseguiu um empate aqui, ó. Vamos buscar, se eu lembro de cabeça, contra o Internacional. Né? Contra o Cuiabá já não conseguiu. E quando sai na frente, que foi o caso aqui do Goianiense e do Bragantino, foi um time que conseguiu
de fato segurar, pelo menos no Brasileiro, não na Libertadores, foi um time que conseguiu segurar a vantagem. Então, se você quer trabalhar alguma coisa em gols nesse jogo, o Cap saindo na frente é mais interessante, o Corinthians pode se expor e pode tomar contra-ataque. O time do Cap é um time que produz muita situação de transição e velocidade ofensiva. Mas, se você quer trabalhar um jogo mais under, mais truncado, o Corinthians na frente é um time que consegue proteger muito bem a vantagem. Por mais que o time do Cap produza ofensivamente, tente de tudo, rode a bola na área, mas o Corinthians costuma segurar muito bem, tá bom? O Corinthians vem marcando de cabeça também, já são 3 gols de escanteio nessa competição, então vale a pena ficar de olho. Inicialmente, eu só tenho olhos aqui para o match odds. Se você quiser ficar comprando também as bolas paradas do Corinthians, desde que os contra-ataques do Atlético Paranaense não estejam encaixando, também pode ser interessante, tá? E se você for trabalhar gols, cuidado se o Corinthians sair na frente, porque como eu falei, é um time que protege muito bem a liderança. Tá bom, meus amigos? Temos aqui o campeonato chinês que está começando, mas ainda está muito cedo. Tem MLS para quem gosta. Enfim, a gente vai se falando. Se você quiser me acompanhar, abra a descrição aí embaixo, tem vários links bacanas para você assistir, inclusive o meu curso. Não deixa de participar do sorteio de uma banca de R$30 da minha parceira Betfair. Tem o regulamento aí embaixo no primeiro comentário fixado. Vai ser um prazer ter você por aqui se você quiser se inscrever nesse canal. Um grande abraço e a gente se vê amanhã.